O Renato mais uma vez colocou o Jean-Pierre no local certo, o Jean-Pierre fez a diferença, jogando como meia mais perto da área adversária. O Grêmio conseguiu mostrar através da qualidade dos seus meninos ontem. Matheus Henrique voltou a fazer um grande jogo, com a figura do Michael tudo melhora, porque a bola sai redonda de trás. Agora, essas são as virtudes. Os problemas, o Renato voltando a insistir com o David Braz, com o Paulo Miranda, na hora de substituir um jogo contra um time de meninos completamente derrubado, que era o Botafogo. Podia usar Lucas Araújo, podia usar Gui Azevedo, botou Tassiano, botou Lucas Silva, e esses são os problemas. O Grêmio se repete. Felizmente repetiu a atuação de Jean-Pierre, mas também repetiu alguns defeitos. Tá, mas peraí. Vamos falar pelo lado positivo. Jean-Pierre, Matheus Henrique, quem mais? Os meninos. O jogo é o recado dos meninos. O jogo é o recado dos meninos. O Grêmio precisa dar, olha, esse cruzamento do Cortez, olha quem está cabeceando dentro da área. Jean-Pierre botou o pé dentro da área, parou de jogar naquela zona morta do campo. O recado é dos meninos. O PP foi bem mais uma vez. Esse é o Grêmio que a gente espera e que a gente quer. Bagé. Olha, JB, quando você ganha de 5-2 do Botafogo, a gente, claro, tem que avaliar também o quanto o Botafogo ofereceu de resistência. E o Renato até respondeu, e penso que ele até foi bem. Na sequência a gente vai ver sobre a entrevista coletiva quando perguntado sobre isso. Porque o Paulo Vitor fez 2 defesas milagrosas no jogo de ontem contra esse Botafogo. Aliás, prestem atenção nesse menino que jogou ontem com o Botafogo, o cabeludinho lá, Matheus Nascimento. Em abril, os responsáveis pela base fizeram a captação e entregaram esse nome para o Grêmio. O Grêmio já poderia estar com esse menino aqui, tem só 16 anos. Mas o Grêmio, eu concordo com o César, acho que passa pelos meninos, pelo Matheus Henrique jogando mais por dentro, sendo o ritmista do jogo. O Jean-Pierre jogando numa zona que a gente dizia, ele precisa jogar numa zona de decisão, já que ele tem essa qualidade toda para bater na bola. É um lance importante, essa qualidade que ele tem de bola parada. A gente quase não vê gol de falta no futebol brasileiro. O Wanderson não sentiu o peso de novo da camisa do Grêmio, ele não joga menos do que os outros. O Rodrigues, quando entrou, mostrou que ele é muito melhor do que a dupla Paulo Miranda e David Braz. O lance do David Braz ontem, ele sai 1 metro na frente do Navarro e chega quase 2 depois. É um dos lances mais constrangedores da história de um zagueiro nos 117 anos de história do Grêmio. Eu penso que tem várias coisas. O primeiro é o seguinte, tinha que ganhar, porque o Botafogo está com o salário atrasado, está sem treinador, está rebaixado, tem um time deplorável. O Grêmio foi lá e ganhou. Agora a gente tem que avaliar o que o Grêmio precisa melhorar quando pegar adversários mais qualificados e principalmente quando jogar contra o Palmeiras nas finais da Copa do Brasil. Agora, a parte dos meninos eu gostei demais. E como melhora o Grêmio com o Maicon, né? O Maicon que vinha jogando sempre no segundo tempo e dando mais qualidade, o Maicon ontem mostrou que quando ele inicia, o Grêmio tem uma certa vantagem. É óbvio que a gente tem que pesar o fator do adversário, que era muito fraco. Mas ontem a obrigação não era vencer e vencer bem, o Grêmio venceu e venceu bem. Para mim, essa partida ela tem o mesmo efeito que teria, é claro que teve os 3 pontos, que teve a disputa, o Grêmio voltando a encostar no Fluminense, vai ter que torcer amanhã para o Galo acabar batendo o Fluminense, mas o fato é o seguinte, esse jogo, para mim, tem a mesma valia tática ou de jogo que teria uma partida contra o Sindicato dos Atletas no CT. Porque quando tu faz um jogo contra o Sindicato, tu precisa do quê? Testar movimentações, testar posicionamento. O lateral que sobe, o zagueiro que recua, o volante que abre, um meia que aparece na área para cabecear, para finalizar, ou outro que é passador, um zagueiro que faz uma movimentação diferente. É isso que serve. Desculpa. O Botafogo não é parâmetro para rigorosamente nada, mas sim a movimentação do Matheus Henrique aparecendo como surpresa, do Jean-Pierre pisando na área como quer o Renato, do Wanderson, como disse o Bagé, não sentindo o peso da camisa e principalmente também ver o lado negativo das coisas, que os 2 zagueiros hoje estão jogando uma bola insuficiente para o Grêmio, serviu demais. Mas aí tem um ponto, claro, a gente não pode sair do 8 para 80, não pode achar que está tudo bem porque goleou o Botafogo, mas também não dá para desmerecer. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqueles jogadores que têm qualidade abaixo da média, eles sentiram ontem. O Paulo Miranda errou pé na bola. Tem uma hora que ele foi tentar jogar, Paulo, não consegue jogar de frente, vai tentar jogar de calcanhar.
O David Braz foi atrapalhado e demonstrou insegurança, apesar de ser um jogador experiente. Não, ele foi lento. E a gente, não, mas ele foi atrapalhado antes até da corrida, porque o lance não se resume àquela corrida dele. A corrida foi vergonhosa, ele estava com as duas coxas adesivadas. A impressão que dá que o uniforme do David Braz é de jeans e estava molhado. Sério, é muito sério. A gente está falando de um zagueiro que tem que ser exigido como alto rendimento de um time do tamanho do Grêmio. O Churin, por exemplo, tem uma jogada ontem que o Wanderson vai na linha de fundo e ele é muito inteligente. E aí o que se espera? Ou ele vai bater a gol ou ele vai bater cruzado. Não, ele dá um tapa para trás. E aí o Churin dá-lhe uma patada na bola, tipo uma cobrança de tiro de meta, quando ali era só uma chapada. Então a gente está falando de detalhes que o jogador abaixo da média técnica, mesmo no jogo mais fácil, ele acaba se complicando. E tu tem razão. Só me parece, e eu acho, o jogo de ontem levantou uma preocupação importante, né? O Kahneman estava no Rio de Janeiro, lembrando que o Grêmio viajou 2 dias antes para o Rio de Janeiro, o Kahneman participou do treinamento no Rio e o Kahneman não estava sequer no banco de reservas ontem. O Grêmio não tem Pedro Jeromel para as finais da Copa do Brasil, segundo as informações do próprio Grêmio. E o que pensar do Kahneman? Me parece que a partir de agora a dúvida e a preocupação que nós temos que ter diz respeito exatamente a Kahneman. Por quê? Porque a zaga do Grêmio não vai fazer enfrentamento. Essa zaga de ontem vazou contra o Botafogo. A zaga de ontem vazou contra o Botafogo. O Grêmio toma 2 gols do Botafogo, que vocês fizeram os relatos perfeitos aqui. O Botafogo é um time que não tem mais nada, né? O time que se diminuiu de tamanho, não tem força nenhuma. O Grêmio toma 2 gols do Botafogo, com erros técnicos, com erros de posicionamento. E mais, o goleiro do Grêmio agora mostra essa jogada desse menino aí. O Vitor foi bem, hein? O goleiro do Grêmio tem que fazer 2, 3 defesas. O David Braz tirou uma bola embaixo dos paus, que seria gol também no primeiro tempo. Ou seja, o Grêmio vazou. E aí, a gente tem que pensar o quê? A decisão é contra o Palmeiras, uma equipe que tem outra qualidade. O Grêmio precisa do Kahneman, o Grêmio precisa do Rodrigues, do Juan. Por que não botou o Juan para jogar ontem? Aí a gente vai chegar no outro ponto. Quando o Everton Cebolinha estava no Grêmio, o Everton Cebolinha, ele era o jogador mais rápido nos treinos. O segundo jogador mais rápido, o mais veloz, é o Juan, que muito torcedor do Grêmio nem conhece, porque ele foi criado na base do Novo Hamburgo e veio ainda garoto para concluir o processo de lapidação no Grêmio. Ele é um jogador de posicionamento, ele é um jogador de velocidade. Ah, mas ele é garoto. O único garoto suspiro, de 20 anos. O único suspiro positivo do Botafogo foi um menino de 16 anos. Sabe por que esse menino não foi contratado pelo Grêmio? Porque se ele chegasse aqui, ele ia jogar com 24. Nós temos que parar com esse negócio, porque a gente fica se embonecando, nós gremistas, de que nós temos base, e temos realmente base. Mas com que idade que a gente está usando? Porque, senhores, o Juan, o torcedor do Grêmio que não conheça, procure saber. Ele não é pior que o David Braz. Não é, não. E ele ganha bem menos que o David Braz. Ele precisa fazer a vida dele muito mais do que o David Braz. Então, por que a gente não põe quem é melhor? O Lucas Araújo, ele não é pior do que o Tassiano. E ele viaja para tudo que é lado, ele está enchendo de carimbo a milhagem dele, mas ele não entra em campo. Então, tem algumas coisas que as soluções do Grêmio estão dentro do Grêmio. O Juan